Olá pessoal do Para Sempre Urbana, meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais uma Fundamenta 116. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 116. A pergunta vem de uma irmã mesmo. Ela me perguntou assim: Paulo, o médico que está com depressão tem que se afastar do terreiro? Pode atrapalhar o desenvolvimento mediúnico? Pode atrapalhar nas consultas, se for médio de consulta? Pode atrapalhar a corrente mediúnica? Então vamos separar. Bom, primeiro, a depressão é uma doença mesmo, já confirmada, já confirmada cientificamente, que pode realmente trazer inúmeros problemas para a vida pessoal de cada um. Eu não vou definir exatamente o que é depressão, porque eu não sou um clínico, eu não sou um médico e não tenho autoridade para falar sobre isso. Então vamos partir do princípio que entendemos que realmente é uma doença que mede com o estado emocional, que mexe com o estado emocional e que mexe com o estado psicológico de uma pessoa. Então, irmã, eu vou responder assim para você. Primeiro, deve se afastar do terreiro? Eu acho que depende do grau da depressão. No meu entender, não deveria se afastar. Aí que ela deveria realmente, a pessoa deve realmente recorrer às forças espirituais no terreiro, as forças espirituais que a assistem, para que toda doença para mim tem também um fundo espiritual. Não que seja demanda, que seja alguma coisa, mas tem um fundo espiritual. Porque você acaba atraindo energias negativas, então você tem que ser descarregada dessas energias negativas, espiritualmente falando. Então o terreiro ajuda muito no tratamento de uma depressão. Então, no meu entender, a pessoa não deve se afastar do terreiro. Agora, tem os graus de depressão que as pessoas entram num estado profundo e que tem que ser até internadas. Aí cabe à corrente mediúnica, o terreiro que ela frequenta, trabalhar para essa pessoa que está fora. Ou ir visitar, fazer um descarrego onde ela está, ou com o nome dela, com imagem, com roupas, fazer trabalho no terreiro. Isso é um trabalho religioso e cabe ao dirigente, à corrente mediúnica, cuidar da pessoa que participa da corrente, participa dos trabalhos. Tá? Isso é um ponto. O outro ponto que você perguntou, irmã, foi assim: se atrapalha a corrente mediúnica. Irmã, não atrapalha. Não atrapalha não. Eu tenho casos no terreiro de filhos e de filhas que estavam com o estado psicológico abalado, que estavam com depressão. Elas me perguntaram se eu queria que elas fossem afastadas, que se afastassem. Eu disse que não, tinham que vir. Não, agora que vocês têm que vir mesmo, para que vocês possam ser cuidadas espiritualmente. Eu já tive esses casos no terreiro. E respondendo, não deve. Porque é na casa que a pessoa frequenta que deve ter ajuda. Ah, mas eu não vou enfraquecer a corrente? Não vai. Não vai, porque o sacerdote ele vai direcionar toda a energia positiva para você. E você vai ser um elo da corrente sim, mas um elo protegido. As forças espirituais que regem a casa vai te proteger. Você não vai atrapalhar a corrente, não vai enfraquecer a corrente. Pode ficar sossegado. Paulo, esperando passar o avião. A outra pergunta que você fez é se a pessoa, quando é médio de consulta, deve se afastar da consulta. Eu acho que tem que ter o bom senso. Se a pessoa não está conseguindo fluir as suas entidades perfeitamente, sim, ela deve se afastar da consulta. Não do terreiro, da consulta. Não que ela vai ficar para sempre fora das atividades de consulta, mas ela deve se afastar. Deve se afastar para que ela possa se fortalecer, cuidar de si mesma, para que depois ela possa voltar com mais força ainda. Tá? E a outra pergunta, se pode atrapalhar o desenvolvimento espiritual.
né? Quando o médium está em desenvolvimento, ele está com depressão, se pode atrapalhar? Pode. Pode sim, porque ela está com o sistema emocional abalado, o psicológico abalado. Então ela não vai conseguir. Nesse caso do desenvolvimento espiritual, eu penso assim, a pessoa deve ir para o terreiro, deve participar como cambone, deve participar cantando, mas não participar do desenvolvimento de incorporação. Mas isso na nossa doutrina. Eu sempre respondo isso, eu vou responder segundo a minha doutrina, segundo o que nós acreditamos. Então está aí a resposta, irmã. Eu espero que eu tenha te ajudado nessa questão. Me Fundamenta 116. Abraço!